Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Pirinelli e hoje eu vim falar sobre meta. Você já fracassou na sua meta ou nunca definiu uma meta para você, para as tuas vendas, para a tua vida, para os teus negócios? Sabe como fazer isso de forma simples? Não? Então fica até o final. Nós escolhemos esse lugar propositalmente para falar sobre meta, porque eu quero levar você a refletir a seguinte situação. Se você ainda não colocou uma meta na sua vida, você está em ruínas. E esse lugar ele está inacabado e o que foi começado não foi terminado e, além de tudo, foi destruído, foi vandalizado. Isso acontece com a nossa vida a partir do momento que nós não traçamos um objetivo claro e não definimos uma meta para chegar lá. E aí os nossos sonhos acabam se desmoronando, acabam-se em ruínas, porque simplesmente nós não definimos uma meta clara para que a gente possa alcançar. E isso de fato é muito preocupante. Se você não tem uma meta, por favor, comece já a traçar a sua meta. Para isso eu vou te explicar como. Primeiramente, o que é então uma meta? Uma meta é tudo aquilo que te leva ao conhecimento. Por quê, Thiago? Porque imagina que você bata ela, você atinja essa meta. Agora você conheceu o porquê e o como você chegou nessa meta. Mas digamos que você não tenha o sucesso dessa meta ou seja cumprido parcialmente dela. Agora você sabe o quanto faltou para chegar nela, então os próximos passos serão para que você alcance o êxito. Então conheça a sua meta, trace uma meta e gerencie essa meta a fim de que você possa adquirir o conhecimento de entender se você está próximo ou não a ela. Você já deve ter ouvido falar sobre meta SMART ou qualquer outro tipo de meta convencional do mercado. Aqui no Funil de Vendas nós costumamos simplificar as coisas. Afinal de contas, se não for simples, não funciona. Então nós definimos 3 pilares fundamentais de qualquer meta que você tem que definir. A primeira delas é o valor. Você deve definir um valor para a sua meta. Por exemplo, uma meta de vendas. Eu preciso vender 100 mil reais. Ou eu preciso conquistar 10 novos clientes. Esse é o seu valor, 10 ou 100 mil reais. O segundo componente é o prazo dessa meta. Então você tem que definir quando você precisa atingir essa meta. Então nós temos 10 novos clientes por mês ou 100 mil reais por mês. Mas o que vai te fazer bater realmente a sua meta é o terceiro componente chamado propósito. Quando você tem um propósito forte para bater a sua meta, você tem obstinação por aquilo, você é obstinado por isso e de fato você vai bater essa meta. Então um propósito forte faz com que você bata a sua meta, um propósito fraco faz com que você desista de alcançar essa meta. Por exemplo, vamos dar um exemplo da vida de um ser humano. Se o camarada precisa perder 5 quilos, mas não sabe por que ele precisa, simplesmente ele define, vou perder 5 quilos, não sei porquê, ele não vai fazer aquilo e isso foi um propósito fraco para a vida dele. Em vendas é a mesma coisa. Defina um propósito forte, tenha clareza no seu valor de como conquistar essa meta e tenha o prazo muito bem definido, porque são 3 elementos base para toda meta funcionar. E para garantir o teu resultado, você deve entender o princípio fundamental de toda meta. Primeiro eu falei que é o prazo, o propósito e o valor. E nós temos basicamente 2 tipos de metas a serem definidas. Primeiro, a meta de sobrevivência, que é o teu ponto de equilíbrio. O quanto eu preciso vender para garantir o resultado da empresa. Ou, no caso, o quanto eu preciso faturar para garantir o resultado. De fato, esse ponto de equilíbrio é o que vai permitir você traçar uma segunda meta, que é a meta de melhoria. Eu não tenho como melhorar se não tiver o parâmetro do quanto eu preciso atingir para sobreviver. Então, digamos que você queira vender 20% a mais em relação ao mês passado e as suas vendas foram de 100 mil reais. Então, você precisa vender 20 mil reais a mais, ou seja, 120 mil reais. E o teu ticket médio sendo 10 mil reais, você vai precisar transacionar 12 vezes de 10 mil reais para atingir então a sua meta de 120 mil reais. Então, em um ponto eu tenho a meta de
sobrevivência, que é o meu ponto de equilíbrio, e em um outro ponto eu tenho a minha meta de melhoria. Não tem como você melhorar se você não definir o teu ponto de equilíbrio ou a tua meta de sobrevivência. No final das contas, todos nós precisamos alcançar os nossos objetivos, bater as nossas metas, gerar resultados, e esse é o único motivo de uma empresa nascer, de você ser vendedor, para gerar resultados. Em vendas, esses resultados são as nossas metas. Então fica a dica, para você bater a sua meta, lembre-se, define o teu propósito, coloque um prazo, coloque o valor, saiba qual é a sua meta de sobrevivência e a sua meta de melhoria. Fazendo isso, certamente você baterá a sua meta. Se você gostou, compartilhe, curta, comente, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal no YouTube. O nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre método, que é a única forma de você bater a sua meta de forma consistente. Até mais. Tchau, tchau.